Olá, eu sou Mônica Bergamo e esse é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lapareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de pesquisas de opinião e outras fontes para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar como a maior cidade do país, da América Latina, está enfrentando a guerra contra o coronavírus, nós recebemos aqui no Ponto a Ponto o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. Boa noite. Muito obrigada por o senhor ter reservado um espaço na agenda no meio dessa guerra para conversar aqui com a gente, secretário. Boa noite, Mônica. Eu queria começar perguntando o seguinte: maior cidade do país, maior cidade da América Latina, primeiro caso de coronavírus registrado aqui. Quantos casos nós temos aqui em São Paulo, já confirmados na capital? Quantos internados? Quantos em estado grave? Bom, nós temos hoje 259 casos confirmados e nós temos 1.869 suspeitos, né? Esse processo todo começou, a preparação da cidade de São Paulo começou, Mônica Lapareda, quando no dia 9 de janeiro a Organização Mundial de Saúde soltou um comunicado mundial da existência de uma nova pneumonia que tinha como origem essa nova variação do coronavírus, né? No dia 10 de janeiro, imediatamente a Secretaria Municipal, nós abrimos um link na Secretaria, não só para notificação de problemas pulmonares na população na cidade, mas iniciamos um processo de informar, de esclarecer, sobretudo para a equipe de profissionais de saúde, o que estava acontecendo. Essa foi a primeira fase, a chamada fase de prevenção, que se alongou até o dia 23 de fevereiro, quando nós tivemos a primeira confirmação de um caso aqui na cidade de São Paulo, que foi aquele senhor que veio da Itália. Este período todo serviu para que a gente pudesse, primeiro, capacitar 4.000 profissionais de saúde e depois eles foram capacitar quase que 82.000 profissionais de saúde que nós temos na rede. Nós temos 1.000 equipamentos da atenção básica no município e 18 hospitais públicos, né? Iniciamos uma série de configuração de protocolos em relação ao novo coronavírus, à luz da experiência, não só que outros países vinham enfrentando, mas também com toda a informação e com toda a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, São Paulo fez o primeiro protocolo de biossegurança para os equipamentos de saúde, para a ambulância, SAMU, enfim. Aí, quando nós tivemos o primeiro caso, que foi no dia 23 de fevereiro, iniciamos exatamente a segunda fase desse processo, que foi a fase de contenção. O que significa isso? Nós passamos a monitorar todos os casos, além de se fazer todo o processo de teste, a monitorar o surgimento da doença na cidade. Por quê? Porque a estratégia principal que nós adotamos com a orientação do Ministério e também com vistas ao que aconteceu na Ásia e sobretudo na Europa, o grande desafio nosso era achatar a curva de disseminação da doença, da contaminação, para que o poder público, o sistema público de saúde na cidade, pudesse enfrentá-lo no momento mais agudo de manifestação. Ainda não chegou. Da doença, que não chegou. Era Quer dizer, isso só... nós estamos entrando nele, né? A expectativa é que a gente tenha um período desde a manifestação do dia 23, a partir da manifestação do dia 23, pelo menos 4 meses, onde a gente vai enfrentar uma situação bastante importante. Passamos então a monitorar essas pessoas contaminados, suspeitos e contactantes. Até pelo menos a semana passada a gente acompanhava diariamente, além desses contaminados e suspeitos, quase que 10.000 pessoas que se contactaram com esses casos. Isso é fundamental porque a gente acompanhou por onde ia a doença na cidade. Ela, num primeiro momento, para você ter uma ideia, ela estava na zona oeste da cidade e na zona sul e sudeste, que exatamente foi de onde vieram as pessoas com o vírus importado de pessoas que eram viajantes. Já passou disso? Já passou dessas regiões? Para você, olha que interessante, nós temos, até sexta-feira, nós tínhamos um caso na Zona Leste de São Paulo, confirmado. O que não é nada diante de uma região que tem mais de 6 milhões de pessoas. Nós não fizemos ainda um levantamento de área no levantamento de hoje, mas esse quadro vai mudar. O quadro de infectados, a partir do momento que nós começamos aqui o nosso programa, será diferente a hora que o programa terminar.
tal grau de velocidade de disseminação da doença, né? Por isso que essa estratégia foi correta. E, finalmente, entramos na fase de mitigação, que foi agora no dia 13 de março, quando teve o primeiro caso de transmissão comunitária. É quando a transmissão se dá por pessoa que não teve contato com ninguém que viajou. Aí, então, as medidas de restrição, elas se agudizaram, o prefeito tomou uma série de medidas mais drásticas, do ponto de vista da restrição, da circulação de pessoas, e aí nós iniciamos um processo de preparação da rede de leitos de UTI na cidade. Agora, antes de eu passar para o Labadeiro, só para a gente ficar bem claro, quer dizer, o senhor falou, então, são 259 casos, são 18 hospitais, etc. Quantos casos já tem de internação e quantos casos tem graves? Eu li alguma coisa no estado, 30 pessoas internadas. Na cidade de São Paulo, Mônica, nós temos 19 casos de internação confirmados com coronavírus. Nós temos ainda pessoas internadas em estado grave? Em estado grave. Em UTI. Em UTI. Quantos? Hoje temos 19 confirmados. Confirmados, né? Agora, nós estamos testando ainda uma série de pessoas que estão dentro. Não, mas na UTI tem 19 pessoas. Não, nós temos 19 pessoas internadas com Covid, confirmada, e 3 em UTI, com ventilação mecânica. Quantos leitos de UTI tem em São Paulo? Nós temos na rede hospitalar pública de São Paulo 507 leitos, sendo 135 de leitos pediátricos, né? A grande necessidade que se coloca agora é a questão dos novos leitos de UTI que a gente vai ter que ter na cidade. Secretário, a estratégia de isolamento social está sendo utilizada aqui na maior parte das cidades e dos países que estão enfrentando aí essa pandemia. No caso de cidades com uma taxa de pobreza muito elevada, como é o caso do Brasil, né? E também as grandes cidades nossas, São Paulo não é diferente disso. Como é que se dá potencialmente esse processo de transmissão? Veja o seguinte, as pessoas, os trabalhadores, boa parte deles mora em residências e bairros apinhados, etc. e tal. Eles não vão estar mais se deslocando para os locais de trabalho, né? Esses locais vão estar fechados, com o trabalho, lojas, etc., suspensos temporariamente. Mas eles ficam nessas localidades e, às vezes, morando em casas, etc., com uma grande concentração de pessoas, 8, 10, 12 pessoas, em residências com uma metragem quadrada muito restrita. Qual é a expectativa dos efeitos disso? Ou seja, dessas condições de vida de boa parte da população pobre de uma cidade como São Paulo? Nós temos um quadro e hoje as medidas que a gente pode adotar, tendo em vista um pouco, olhando o que aconteceu em todo o mundo, as medidas restritivas, elas são fundamentais nesse momento. Mesmo que num quadro específico de uma cidade como São Paulo, que tem uma periferia empobrecida, né, onde as pessoas vivem às vezes 7, 8 pessoas dentro de uma mesma casa com 1, 2 cômodos, ainda assim é melhor as pessoas ficarem nesse momento em casa do que entrando numa linha de metrô cheia de gente, ou num ponto de ônibus, ou circulando numa rua 25 de março, por exemplo, né? Ainda assim, esse é o melhor quadro. E por quê? Porque 80% de todas as pessoas que vão se contaminar com o vírus não vão ter nada. A pessoa não vai ter nada. Ela vai ter o vírus, ela vai contrair o vírus, mas não vai ter nenhuma manifestação, não vai agravar. 20% dos casos vão se agravar, vão precisar de algum tipo de tratamento. E 5% dos casos são casos graves, vão então para um leito de UTI. Nós imaginamos, Lavareira, que nesse quadro que eu te falei, na cidade de São Paulo, de 4 meses, a gente possa ter aí 5 mil pessoas, em torno de 5 mil pessoas com estado mais preocupante, em estado grave. 5 mil leitos de UTI ocupados. Secretário, até agora, esses 200... Nós temos 500 leitos e vamos precisar de 5 mil? Não, nós vamos precisar de 5 mil leitos hospitalares, não de UTI. Não todos de UTI. Não todos de UTI. A gente vai ter que fazer tratamentos, mas que não são de UTI. De intubação de UTI, a gente vai precisar, no estado de São Paulo, algo em torno de 2 mil leitos. 1.000 leitos
para a capital, além dos 500 que a gente já tem, né, 1.000 leitos novos e 1.000 leitos no estado. Mas novos? Novos. Com isso, a gente acredita que a gente dê conta da internação de todos os casos graves que vão se apresentar. Secretário, só para concluir aquela minha pergunta, outro aspecto, desses 259 casos já registrados, nós sabemos que uma boa parte disso, a distribuição do ponto de vista de faixa etária, nós já sabemos que provavelmente pessoas de mais idade, etc. e tal. Mas do ponto de vista de classe social, como é que está nesse início a distribuição da epidemia? A distribuição da epidemia está muito retratando esse primeiro momento dela, que foi a epidemia importada. Então, classe média, média alta. Classe média alta, né? Mas ela vai, evidentemente, se ramificar, ela vai para a periferia, ela vai se alastrar. Quando ganhar esse volume que o secretário aí perspectivou. Exatamente. A gente tem, do jeito que... até o ministro usou um pouco essa imagem, né? É um vento que vem mediano, aí começa a se formar um redemoinho, e aí você tem aquela coisa que sobe em 45 graus. Nós entramos agora na fase aqui de São Paulo, nessa proporção de crescimento de algo de 33% a cada dia. Os casos devem crescer numa média de 33% a cada dia. Então, nós vamos ter 15 dias agora pela frente, bastante importantes, para fazer todo o enfrentamento da doença nesse momento, que vai ser, como eu disse, medidas de restrições cada vez mais severas, né, e preparar a rede pública, sobretudo, de leitos de UTI na cidade. Quando é que vocês imaginam que vai chegar no pico? Olha, Agora, e quantas pessoas doentes no pico? Porque, obviamente, muitas vão se curando, né? Deus queira. Mas qual que vai ser o momento de pico que vocês acham? Nós estávamos agora fazendo uma projeção disso, eu e o secretário de Estado, o secretário German, né? E um pouco também com a orientação que o Ministério da Saúde tem nos passado. Quer dizer, então, nós temos esse período aproximadamente de 4 meses, né? Nesse cenário, e os cenários e as medidas, elas têm que se dar exatamente a cada momento, né? Não adianta também a gente antecipar. Nós hoje, porque, como nós estamos fazendo, um hospital público nosso hoje, que tem 4 salas de cirurgia, nós vamos passar a ter 3. Uma sala de cirurgia, eu vou transformar ela em 2, 3 leitos de UTI, porque é o que a gente... Mas também não adianta você também ter 500 leitos de UTI novos se você ainda não tem 500 pacientes agravados. Você tem que ir fazendo as medidas paulatinamente, preparar o sistema e fazendo as medidas paulatinamente. Nesse período de 4 meses, no estado de São Paulo, o secretário German avalia que a gente possa ter uma variação de contaminação de 120 a 150 mil pessoas. Juntas? Não, no estado, espalhada no conjunto. Que já pegaram, que já curaram, que já tiveram. Isso, que já tiveram manifestadamente, comprovadamente. Se você, então, for pegar o chamado 5%, então é isso. A gente vai ter algo em torno de 5% de pessoas que vão passar em algum momento pela rede pública, pela rede de hospitais, ou público ou privado. Secretário, o ministro Mandetta, hoje, na entrevista no Palácio do Planalto, ele, em um determinado momento, ele disse que o timing das providências e o timing do encaminhamento, do enfrentamento aí da pandemia no Brasil era muito semelhante ao da Grã-Bretanha, o que estava se fazendo na Inglaterra, sobretudo, etc. São Paulo está parecido também com Londres, do ponto de vista das medidas adotadas e do timing de adoção dessas medidas? A curva de São Paulo, comparando com a curva do Brasil, está muito parecida com a de Londres. A nossa curva está mais achatada. Né? A curva de disseminação da doença no Brasil, ela está sendo mais íngreme, ela está crescendo mais rapidamente. Aqui em São Paulo, eu acho que por um conjunto de medidas que foram adotadas e por você ter um sistema único de saúde extremamente capilarizado na cidade, nós ainda mantemos esse achatamento, que aí é um pouco semelhante do que aconteceu em Londres. Londres é a maior capital da Europa. Lá eles têm um sistema de saúde, você sabe, que vem desde o pós-guerra de Inspirou o SUS nosso. Inspirou o SUS nosso desde 45, desde 48, né?
que dá a eles uma condição hoje de achatar mais o tempo do período mais grave da crise, porque eles têm um sistema de saúde que vai conseguir tratar um conjunto maior de pessoas. Consegue recepcionar. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, para eles optaram lá para dizer, deixa disseminar, vamos imunizar todo mundo e aqueles que ficaram agravados, o sistema deles é forte o suficiente para suportar. Diminui o impacto econômico aí, Diminui médio. o impacto econômico. Tanto é que Londres não fez nenhuma medida restritiva de circulação das pessoas até agora, mais grave, né? Até o final de semana agora, tiveram jogos do campeonato, né? Agora que eles estão fechando escola, né? Agora que estão começando a analisar, a Escócia agora, que ontem, me parece, determinou o fechamento das escolas, né? Então, para nós aqui, nós não temos outra estratégia. É uma estratégia única. É achatar a curva de disseminação da doença. Ou seja, restringir. Agora, Restringir. Secretário, o senhor vai falando assim, 4 meses. Então, as pessoas ficam assim, bom, então o shopping vai ficar fechado. Não estou dizendo shopping para fazer compra, eu estou falando do trabalhador do shopping que se assusta, né? E shoppings populares, nós estamos falando, né? Que não foram só shoppings de classe média que fecharam, vocês determinaram um fechamento de tudo, né? Na Grande São Paulo. Escolas, shoppings, vão ser 4 meses tudo fechado? Como é que vai funcionar isso? Em que momento que se vai poder retomar? Qual que é o planejamento disso? Não é assim. Como eu disse, Mônica, desde quando surgiu a doença, a manifestação mundial da doença, depois o primeiro caso, depois a contaminação comunitária, em seguida a morte, você vai tomando medidas de acordo com cada cenário que você tem, para exatamente não errar nas medidas, sejam elas de saúde pública, sejam elas de organização da sociedade, né? Então, essas medidas agora mais drásticas de restrição, todos os governos, e a cidade de São Paulo não foi diferente, ela é por 15, 20 dias. Daqui 15, 20 dias... Mas o Dória acho que falou de shopping até 30 de abril, né? Aí dá um mês. 30 de abril, um pouco mais, O prefeito agora determinou o fechamento do comércio até 5 de abril, né? Então, você vai ter que um pouco ir lidando com essa situação paulatinamente, a cada cenário, né? Porque você também não pode dizer para você, como você disse, dizer para o cidadão, olha, você só vai voltar a trabalhar daqui 4 meses. Não é isso, né? À luz da experiência, nós já temos trabalhos científicos que foram publicados pela OMS, né? Com base no estudo da doença, né? Da contaminação na Ásia e na Europa, que mostram o seguinte: se você conseguir restringir a circulação das pessoas em torno de 60% de uma cidade, como é o caso de São Paulo, você consegue manter, né, uma disseminação controlada, né, um sistema público, um sistema de saúde capaz de enfrentá-lo. Então, é um pouco com isso que você está lidando. O sistema de educação, por exemplo, daqui até o final do mês, a determinação foi praticamente em todo o país, e aqui em São Paulo não foi diferente, é 100%. Essa semana foi paulatina, mas a partir do dia 23 não funciona nenhuma escola aqui no município de São Paulo, nenhuma creche, a não ser creches para funcionários da saúde e da segurança, porque esses funcionários, a gente precisa dar todo o amparo para eles, para que eles permaneçam nas suas unidades de saúde. E em quanto tempo, mais ou menos, o senhor acha que a vida vai começar a voltar ao normal? E aí é uma coisa de bem leiga mesmo, quer dizer, se na hora que volta não pode dar um repique de contaminação, quer dizer, como é que é esse equilíbrio? Não, porque as pessoas já vão estar imunizadas. Você não tem, a pessoa imunizada não tem depois a doença. Entendi. Então você vai continuar com a cura, você consegue achatar agora e consegue aí você vai manter ela ela. achatada. Aí você Quanto tempo você acha que a gente mais ou menos consegue voltar ao normal? Eu sei que é meio bola de cristal, mas eu não sei se vocês devem ter alguma projeção, né? Num caso tão excepcional como esse, onde a reação da doença em cada local do planeta foi de uma maneira, em cada cidade, em cada país foi de uma forma, né? Eu acho que o mais importante agora é tomar medidas que são medidas imprescindíveis, corajosas, que o poder público tem que tomar exatamente para preparar o sistema de saúde para cuidar daqueles que vão precisar do sistema de saúde. Essa que é a grande questão. Porque, como eu disse, 80% das pessoas vão se contaminar, vão ter o vírus e não vai acontecer absolutamente nada, né? Nós precisamos preparar o sistema de saúde para aquelas pessoas que vão precisar do sistema de saúde, para que não aconteça aqui no país o que aconteceu dos relatos dos médicos na Itália, escolher quem vai morrer. Secretário, concomitantemente tem esse enfrentamento, mas a Prefeitura anunciou recentemente a vacinação
contra influenza, gripes, etc. Tal. Importantíssima também para evitar, não é, que a fragilização dessa população, sobretudo mais velha, deixando-a mais exposta, mais vulnerável ao coronavírus também. Mas como é que vai se dar essa vacinação? Não é? Era interessante que o secretário explicasse para o espectador, porque tradicionalmente isso envolve longas filas, envolve convivência, envolve aglomeração, etc. E tal. Como é que o esquema que a prefeitura organizou para evitar tudo isso? Olha, isso vai ser uma operação de guerra. Mais uma, né? Mais uma. A vacinação, a campanha nacional foi antecipada, né? Nós vamos priorizar. Primeiro, né, vamos priorizar os idosos, né? São Paulo tem 1.800.000 idosos e vamos priorizar a vacinação para os profissionais da saúde num primeiro momento, né? De que forma nós vamos fazer? Nós temos hoje 1.000 equipamentos de saúde na cidade, né? Pelo menos 80% deles estarão fazendo vacinas. Nós temos em cada unidade básica de saúde, são 468, nós temos uma sala de idoso. A ideia nossa é que o idoso chegue na unidade, vá para a sala, seja vacinado e vá embora. Além disso, nós vamos usar os céus do sistema de saúde da cidade e vamos colocar postos de vacinação nos céus. Nós também temos médicos de alguns setores da prefeitura que não estão funcionando, como é o caso do esporte, a Secretaria de Esporte, que hoje fechou todos os seus equipamentos. Nós temos 40 médicos. Esses médicos serão alocados em algumas regiões da cidade, onde nós vamos fazer vacinação, como, por exemplo, nas áreas dos grandes conjuntos habitacionais que nós temos. Então, nós vamos vacinar os idosos nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência do idoso que tem na cidade. Então, nós vamos deslocar os profissionais nossos aonde também o idoso vai estar. Então, a estratégia toda montada vai ser para que o idoso fique, no primeiro momento, o menos possível na unidade e que a gente possa deslocar o maior contingente possível de pessoas para tentar ir ao seu encontro. Qual é o público que vai ser atingido em São Paulo de idosos, secretário? 1.800.000 pessoas. Vacinados, 1 milhão? Vacinadas. E por que é importante? Acha que a taxa é 100%, a taxa de... A gente tem que fazer... Né? Nós enfrentamos um problema grave no Brasil, né, que o sarampo demonstrou, né, que foram parte de uma certa parcela da população que se recusava à vacinação. Né? O fake news, enfim, aquela história toda que vocês acompanharam do caso do sarampo. Né? Mas nós acreditamos que a gente possa ter uma vacinação bastante extensa. E a importância de vacinar da influenza, qual que é? É porque os sintomas da influenza são absolutamente idênticos do coronavírus. Né? Então, isso vai facilitar quando uma pessoa tiver os mesmos sintomas e já foi vacinada pela influenza, então, coronavírus. Aí levantou a suspeita. Aí, diagnóstico facilita. Aí facilita o nosso diagnóstico. Então, a importância da vacinação não é só porque imuniza na influenza. Mas vai ser para todos? Depois ela vai se estender para todo mundo? Eu queria perguntar o seguinte, eu fiz uma pergunta aqui, quando é que a vida volta ao normal e etc. Mas o senhor já tinha falado que as medidas vão sendo tomadas passo a passo. Antes de voltar ao normal, a gente pode enfrentar coisas mais drásticas? Não, nós vamos... medidas mais drásticas aqui em São Paulo? As medidas, eu diria assim, eu acho que acompanhando como a doença se desenvolveu no mundo... mais drástica, desculpe, secretário, mais drástica seria quarentena, por exemplo? Proibido sair de Itália, na Espanha? ou... Não, nós vamos enfrentar, eu acho, um momento muito grave que vai ser quando nós vamos ter que ter todo o sistema público de saúde concentrado no atendimento desses 5% da parcela da população que vai precisar de uma internação. Né? Porque esse é o paciente que vai correr o risco de vida. Essas são as pessoas que têm uma possibilidade de morrerem, de virem a óbito. Né? Aí o sistema público vai estar muito tensionado. Aliás, Mônica, já está. Nós estamos fazendo todo um trabalho com os nossos profissionais, né? Mesmo ainda da gente chegar nessa situação de dificuldade que a gente vai ter, ela vai acontecer. Nenhum momento se escondeu de que nós teríamos a doença, nenhum momento se escondeu de que
nós teríamos mortes, em nenhum momento, né? O que nós fomos um pouco preparando o sistema público, sobretudo, para poder fazer esse enfrentamento. Então, nós vamos ter ainda um pico grande de gravidade da doença, de manifestação da doença, e aí pode ser que, eventualmente, dependendo do cenário, você possa ter que tomar medidas ainda mais restritivas. A gente fica sempre vendo fake news, muitas pessoas você olha, não sabe se é verdade, será que é? Às vezes são medidas tão inusitadas que as pessoas acham que é fake news e não é, né? A questão de transporte público, alguma chance de separar o transporte público ou nenhuma? Porque separando o transporte público, a pessoa que precisa ir para o hospital não vai ter como ir para o hospital. Milão parou e voltou. Por que Milão parou e voltou? Existe possibilidade de parar o transporte público aqui? Não é racional parar o transporte público, porque as pessoas têm que se deslocar. Porque você inclusive atrás da unidade básica inclusive atrás de da saúde. unidade de saúde. Sim. Inclusive atrás da unidade de saúde, você, uma parte da cidade, isso, mesmo que seja em rodízio, né, mesmo que seja as pessoas, uma parte da cidade continua funcionando, né? Enfim, então não é. Você pode até racionalizar o funcionamento do transporte público. Restringir o número de horas. Restringir o número de horas, enfim. Mas fazer uma organização de setores da economia para que os picos de transporte se alternem, né? Mas a experiência, nós tivemos uma experiência prática que foi Milão, né? Lá eles fecharam, né, deram lockdown no transporte e um dia depois voltaram, porque as pessoas reclamaram que não tinham como se deslocar para buscar, inclusive, o sistema de saúde. Lojas foram fechadas hoje pela prefeitura. Hoje fosse todo o comércio. Perspectiva, a possibilidade de bancos e indústrias também virem a ter seu funcionamento interrompido durante algum período? O setor de serviços nós vamos analisar no momento seguinte, Lavareda. Agora foi o setor de comércio, né? Também não adianta você tomar medidas pontuais que atinjam uma parcela, um segmento de um setor. E nesses casos é melhor você tomar medidas mais amplas, que haja uma melhor compreensão do funcionamento da cidade pela população e pelo setor produtivo, do que você ficar picando essas medidas, né? Então hoje o prefeito se concentrou apenas no setor do comércio, o que é bastante significativo. A gente tira com isso uma movimentação muito grande, né, dentro da cidade, né? Não só a medida de fechamento do comércio, o comércio vai poder trabalhar internamente, porque você tem várias lojas comerciais que têm venda online, então não há problema nenhum de funcionarem, mas funcionam com porta fechada para evitar exatamente o trânsito de pessoas. E também uma ação que vai ser feita pela prefeitura em relação aos ambulantes, né? Porque também não adianta nada você fechar o comércio formal e aí os ambulantes continuarem na rua, não adianta. Então é um processo de conscientização e vamos fazer essa medida. Qual vai ser a medida para os ambulantes? A relação com os ambulantes da cidade é feita através das subprefeituras, né? Hoje você tem mecanismos de contato, você tem uma parcela desses ambulantes que tem representação, que é possível você sentar na mesa e discutir. A medida, quando a Secretaria de Saúde apontou para o prefeito a necessidade de radicalizar nas medidas de restrição, ele imediatamente compreendeu, mas fez acho que um gesto importante. Hoje pela manhã ele chamou todo o setor do comércio, à tarde ele chamou todo o setor de shopping e nós fizemos uma exposição. Olha, o quadro é esse, né? O que eventualmente a gente vai perder agora, a gente recupera, o que a gente talvez perca depois, a cidade não recupere nunca mais, né? Houve um entendimento, né? Então também houve esse diálogo que mas não tinham importante. ambulantes nessa conversa? Não. Nessa conversa não tinha. Esse é o próximo passo. Aí é o próximo passo, aí é um trabalho a ser feito específico pela Secretaria de Subprefeituras. Secretário, alguns segmentos são extremamente vulneráveis, né? São Paulo tem população de rua. Nós recebemos aqui o prefeito, Bruno Covas, né, Mônica? Ele dizia um número 20... Eu não me recordo agora, mas que houve, inclusive, uma explosão, né? 24. A última pesquisa, 20 mil. Foi uma explosão, né, em relação ao anterior. Pulou de 15 mil para 20 mil. Exatamente, houve uma explosão. Há um tratamento, alguma coisa específica para esse segmento? Sim, Lavareda. Nós temos na cidade os chamados consultórios de rua. São equipes médicas de saúde que trabalham em toda a cidade atendendo a população de rua, né? Nós temos, inclusive, para você ter uma ideia, 8 unidades móveis, são ônibus e vans que fazem tratamento dentário
voluntário de morador de rua. É um trabalho espetacular, né? O que nós vamos fazer neste momento? Primeiro, o prefeito pediu imediatamente um estudo para disposição de locais para as pessoas lavarem as mãos, né? E também de banheiros para se colocar na cidade. Tá? A comprovação científica agora da transmissão do vírus também pelas fezes, né? Nós estamos ampliando de 19 equipes que nós temos hoje para 26 equipes de moradores de rua. E estamos fazendo 2 instalações. Uma na Rua Bacelar, nós vamos ter um prédio ali onde a gente vai acomodar imediatamente para uma internação domiciliar 90 pessoas, 90 leitos. Ali nós vamos colocar apenas mulheres. E num outro local, ali no Parque Dom Pedro, um acordo que nós estamos fazendo com um prédio da Santa Casa de Misericórdia, ali nós vamos alocar mais de 100 leitos, que seria um leito domiciliar, para ir para os homens moradores de rua, que nós tivemos que fazer algum tipo de isolamento nesse momento. Secretário, a gente teve um caso aqui, o senhor está falando que são 259 casos. No entanto, há muitos casos, houve um episódio, né, de um hospital da Prevent Senior que não avisou a prefeitura, né, que havia um caso confirmado. Então, eu posso imaginar que esses casos podem ser ainda maiores se os hospitais não estão comunicando devidamente os poderes públicos, não é? Como é que foi? Olha, como é que foi essa questão? A nossa expectativa e a nossa torcida é que essa irresponsabilidade não tenha acometido outras pessoas, né? Desde fevereiro, o Ministério da Saúde disponibilizou um link, a notificação é compulsória, então, portanto, é obrigatória. Todas as entidades de saúde públicas e privadas estão informadas há mais de 60 dias da necessidade da notificação da investigação, do suspeito e depois, em caso confirmado, da notificação da pessoa contaminada, né? A Secretaria Municipal, junto com a Secretaria Estadual e o Ministério, recebem esses dados da rede pública e da rede privada todos os dias, atualiza, às vezes há um delay nesse processo, mas você tem pelo menos a notificação. A notificação é importante porque ela orienta a ação do poder público, né? Por que nós concentramos esforços na rede de atenção básica, primeiro na Zona Oeste e na Zona Sul e na Zona Sudeste? Porque a notificação estava aqui. E tem a questão dos familiares. Dos familiares, dos contactantes. Aquele primeiro caso, como eu disse, ele fez uma festa de família, aquele senhor que veio da Itália, 30 pessoas. E 4 pessoas que viajaram com ele. A partir do momento que o caso dele deu positivo, nós passamos a cuidar das 34 pessoas. 3 depois positivaram. O que nós fizemos? Passamos a acompanhar todo mundo que teve contato com essas 3. Por isso a importância da notificação. Nesse caso específico, por que eu digo que foi uma irresponsabilidade? Porque o hospital e esse convênio médico não informaram o poder público da existência, primeiro, da suspeição, porque a pessoa começou a sentir os sintomas no dia 10, foi internada em estado grave no dia 14, portanto, já com o diagnóstico. Então, se tinha o diagnóstico e tinha feito o teste, ela estava sob suspeita 3, 4 dias antes, né? E depois veio a falecer no dia 16. Quer dizer, praticamente aí 8 dias que a gente perde a possibilidade de poder acompanhar os familiares, por exemplo. E, aliás, estão internados, né? Uma das irmãs está internada num hospital da prefeitura agora. Pai também, né? São 3 pessoas que estão internadas da família, uma delas está num hospital nosso da prefeitura. Mas, secretário, esse acompanhamento, depois de uma determinada escala, fica impossível de ser feito, né? Não só fica impossível, que aí, como também não é necessário mais ser feito, né? Porque você passa a lidar com um fenômeno de massa, né? Um fenômeno de massa, com a transmissão comunitária. Mas nesse caso específico, era importante porque era um paciente que já estava internado, estava dentro de um hospital. E aí o que acabou acontecendo? Você tinha, pelo que a gente soube, né, nós só ficamos sabendo no dia que a pessoa morreu, e hoje também os 3 casos, né, a Secretaria de Estado... Outro era lá, né? Foi outro lá, né? 3. 3 lá no Prevent Senior. 3 lá, que também nós só ficamos sabendo que tinham o vírus, né, que estavam então internados em UTI com o vírus, né,
porque o hospital informou a Secretaria Estadual que eles haviam falecido, né? É uma atitude absolutamente incompatível com todo o conhecimento que hoje a saúde privada e pública tem e que coloca em risco a saúde pública. O que aconteceu nesse episódio, né? Tanto é que hoje nós tivemos uma equipe da Covisa, da Secretaria Municipal, que foi ao hospital. Que é a Vigilância Sanitária Municipal. Hoje foi só a área epidemiológica. Nós vamos fazer o levantamento caso a caso, verificamos lá uma superlotação, verificamos lá os funcionários despreparados, desinformados, né? E amanhã vão duas equipes, uma da Secretaria de Estado e uma da Secretaria do Município, aí de Vigilância Sanitária. Nós estamos fazendo uma investigação para ver exatamente o quadro real do que aconteceu nesse hospital. Agora, o senhor, antes da gente conversar o programa, o senhor falou uma frase aqui, o senhor falou, essa crise vai mostrar como o SUS é bom. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque a gente vê esses episódios e quando chegou na França, um dos primeiros discursos do presidente Macron na França, ele falou, nós agora vamos mostrar que o nosso sistema público é para todos e que o nosso sistema público é forte. E aqui a gente tem sempre esse conflito do sistema privado, que é muito melhor do que o sistema público, em tese. Por que o senhor disse que o sistema público vai agora provar a sua capacidade? Não, primeiro... Não devemos nos preocupar com os conhecidos problemas já do sistema público? O SUS, né? Eu costumo dizer que o SUS é criticado por quem não conhece e quem não depende do SUS, né? Tem problemas? É evidente que tem problemas, né? Mas uma rede, como nós temos na cidade, de 1.000 equipamentos de atenção básica, 18 hospitais, 84 mil funcionários, faz 24 milhões de consultas por ano, 14 milhões de exames. E na cidade de São Paulo nós temos 7,5 milhões de pessoas, Lavareira, que dependem exclusivamente do sistema público de saúde, né? Onde existe isso? Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo, que tem tratamento psicológico, que tem tratamento de álcool e drogas, que faz... O maior transportador de fígado infantil do mundo é um hospital da prefeitura, né? O maior transplantador de rins do mundo é um hospital bancado exclusivamente pela prefeitura, né? Quer dizer, fazemos aqui tratamento oncológico, né? Desde a atenção básica, do tratamento mais primário, né? Até cirurgias de altíssima complexidade, né? Então, por que a tendência da gente mostrar a validade e a importância do SUS? Primeiro, pela sua capilaridade, né? O ministro disse hoje, não há um município do Brasil que não tem uma portinha do SUS, né? Eu tenho aqui 6 unidades básicas de saúde em aldeia. Nós temos uma aldeia aqui no Jaguaré, nós temos... Aldeias indígenas. Agora, secretário... Aldeias indígenas. Nós temos uma ilha aqui em Parelheiros. Tem muita gente fora de São Paulo que não sabe que na maior cidade do país tem aldeias indígenas. Tenho 2 unidades básicas de saúde nas 4 aldeias que tem na Ilha do Bororé. Mas, secretário, a gente sabe que muitas portinhas estão lá, mas quando você entra não tem ninguém. A falta de médico no Brasil... como é que, quer dizer... Faz falta nesse momento, por exemplo, não para São Paulo, mas para o Brasil, os médicos cubanos que estavam em grande número em localidades tão distantes? Enorme falta, porque eles tinham, primeiro, eram médicos que estavam muito entrosados com a sociedade, né, com a população, né? Segundo, eram pessoas que sempre estavam dispostas a ir nos lugares mais longínquos da cidade de São Paulo, né? Nós não só perdemos os médicos cubanos, mas nós tínhamos aqui uma outra portaria do Ministério, onde nós tínhamos cerca de 60 médicos bancados pela prefeitura, né, que infelizmente nós não tivemos não se deu encaminhamento. Agora o Ministério da Saúde deve incorporá-los no processo da crise. A gente também, a prefeitura já pediu, que eram médicos, são médicos que têm a formatura, mas não tinham CRM. Então eles não, chegou um momento que o Ministério não autorizou mais eles atuarem. Nós perdemos esses médicos. Aonde eles estavam, Mônica? Na periferia.
na periferia. Agora estão sendo contratados, né? Os cubanos também, Os né? cubanos também. Aí, nesse momento, o Ministério autorizou. Nós já estamos correndo agora para chamar, inclusive, esses médicos que estavam aqui conosco, né, por conta disso. Tinha um entrosamento muito grande com a sociedade e estavam na periferia. A cidade tem 13 mil médicos na rede pública, né? É um número pequeno? Não é. É um número suficiente? Não é. Né? Qual seria o número suficiente? A gente precisaria ter pelo menos aí mais algo em torno de 15% a 20% disso. Aí a gente conseguiria fazer com que um médico pudesse ficar mais tempo com o paciente, ter uma consulta mais adequada. Você vai um pouco espremendo isso, né? Você vai um pouco lidando com a realidade. Há uma questão importante também. Há cerca de 20 anos atrás, o orçamento da prefeitura, algo em torno de 28%, 29%, era do Ministério da Saúde, era do governo federal, né? Que foi um pouco saindo do financiamento público, né? Hoje, o ministro Mandetta tem nos ajudado agora, houve uma série de iniciativas conjuntas, mas hoje, concretamente, nós temos cerca de 18% de recursos da União, né? 80% de tudo que se gasta na saúde no município, que é um orçamento de 12 bilhões de reais, é a prefeitura que paga, são impostos municipais, né? Quer dizer, esse é um problema real, né? Secretário, ouvindo as entrevistas do ministro Mandetta e as notícias de jornais, etc. e tal, nós vamos vendo que os médicos cubanos já foi autorizada a recontratação, a ampliação da rede de atendimento, mais recursos para a contratação de novos profissionais, etc. Meio sem fazer exercício de polianismo, ou seja, de excesso de otimismo ingênuo. Mas é possível a gente imaginar que ao final dessa crise, do enfrentamento dessa crise, daqui a 4, 5, 6 meses, lá para o segundo semestre, o SUS saia mais fortalecido, porque mais prestigiado, com mais verbas, maior reconhecimento da sociedade, da sua importância e também maior reconhecimento da importância do mesmo pelas autoridades governamentais em todos os níveis. É possível a gente imaginar isso? Mais fortalecido, mais reconhecido, eu não tenho a menor sombra de dúvida, né, que vai sair, né? Eu espero também que saia também mais recompensado do ponto de vista financeiro desse processo, né? Porque realmente a extensão da gravidade do que a gente já está enfrentando e vamos enfrentar só é possível com um sistema como esse, que é universal, só é possível com profissionais, né, que dedicam a sua vida, né? O que os profissionais da saúde, os enfermeiros nossos, os médicos, já estão tensionados, preocupados, vão passar por esse processo, né? Não é fácil. O prefeito agora liberou 200 milhões para que a gente não deixe faltar nada no sistema, né? As coisas mínimas da máscara, né? Da luva, do avental, do paramento, do insumo, do medicamento, né? Eu espero que realmente ao final disso a gente possa ter... Acho que vai ser inevitável, Lavareda, porque acho que o enfrentamento vai ser com uma dimensão tão grande que não tem, aliás, eu acho, o ministro imagina introduzir no sistema de saúde do país algo em torno de 5 bilhões na crise do coronavírus. Tomara que esses 5 bilhões permaneçam no sistema depois da crise, que sejam incorporados definitivamente. Para a gente finalizar o programa, que a gente já passou, estourou aqui a nosso horário, eu queria que o senhor, em rápidas palavras, avaliasse um pouco o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, depois de bastante tempo, né, que essa crise começou, ele foi à televisão com seus ministros. Todos os países, todos os presidentes estavam indo para a televisão, eles pessoalmente fazendo essa coordenação. E aqui essa coordenação ficava um pouco... Ou era o ministro Mandetta que falava, de repente vinha o ministro Paulo Guedes que falava da economia e parecia que o presidente estava ausente e cumprimentando pessoas na passeata, chamando passeata, etc. Quanto isso atrapalhou ou isso foi indiferente em termos da conduta de vocês aqui, da organização de vocês? Atrapalhou o fato do presidente estar ausente por bastante tempo nessa hora?
Olha, Mônica, o presidente da República é o líder político do país, né? Ele puxa o país, ele une o país em momentos como esse que nós estamos vivendo de crise. Este é o papel dele. Eu acho que o presidente da República poderia ter exercido um papel mais proativo, né? Mais exemplar nesse caso, né? As pessoas se espelham no presidente da República, né? Os exemplos que ele deu nesse momento não foram... do ponto de vista da saúde pública, né, não ajudaram, né, porque é evidente, ele fala com o contingente, fala com o país todo, fala com uma parcela da população que vai ser profundamente atingida a partir de agora, né, o exemplo dele seria extremamente educativo, né, enfim. Mal ou bem ainda tem meses aí para ele reconfigurar o comportamento. Hoje mesmo já fez um gesto importante, né, acho que tem ainda um período grande, a doença vai se estender, a gente espera... O ministro tem tido uma postura absolutamente irretocável, né? Irretocável, uma equipe técnica extremamente valorosa, né? Então, eu acho que o governo vai exercer e precisa exercer cada vez mais um papel de liderança nesse processo. Bom, secretário, infelizmente chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Queria agradecer a presença do senhor, espero que convidá-lo para voltar, para trazer boas notícias aqui para a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Muito obrigado. Obrigado pela presença, secretário. E entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e todos os que já foram ao ar também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e recebe o dinheiro antecipado ou agendado. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em 1 minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Só na Jacaúna Móveis. Colchão mais box por 15 de 99. Só colchão 690. Sofá retrátil e reclinável 15 de 150. Mesa 15 de 79. Cadeira 15 de 20 sem entrada. Jacaúna Móveis. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. O Grupo Tour House é especialista em viagens e eventos corporativos e viagens de incentivo. Oferecemos as melhores experiências aos nossos clientes, com atendimento ágil e VIP House para os principais executivos. Ferramentas de gestão end-to-end de todos os processos, seja para eventos memoráveis ou viagens corporativas. Negociação, escala e tecnologia para a redução de até 25% no orçamento. Ligue para a Tour House e solicite uma consultoria. Quer aceitar cartão para vender mais, mas não quer pagar o aluguel da maquininha? Se você faz de tudo para se virar, a Samap tá com você. Por isso ela não tem aluguel, nem nunca vai ter aluguel. Mas nunca mesmo. Nem que a vaca tussa. Ô, Mimosa, tudo bem aí? Quer um lencinho? Quer? Entre em samap.com.br e peça a sua. Só 12 de R$ 4,90. Vai lá. Olá, assinante do Band News. O tema da semana na coluna Giro Business, a indústria do turismo. E hoje, em um formato especial, em um formato de debate na minha companhia, o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, e o fundador da Azul Linhas Aéreas, David Linnemann. Vinícius, começando com você, hoje a representatividade do turismo é bastante importante, olhando em âmbito nacional, 7 milhões de empregos gerados e 8% do PIB. Nesse sentido, como o coronavírus, um tema tão presente, vem afetando o setor? Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Aqui em São Paulo, as medidas que foram tomadas, e mesmo o governo federal e com o governo federal, nos dão conta de que esse ciclo terá, ao longo desse ano, uma resolutividade. Nós teremos, os sinais nos indicam isso. Nós temos que ser otimistas e trabalhar duro para isso. Porém, o que é claro, não obstante os impactos nas bolsas, os impactos de curto prazo, que são
também especulativos, porque eles têm o coração das expectativas, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Em outras crises que pareciam maiores, em alguns casos até menores, os prazos de recuperação foram 90 dias, 100 dias, 120 dias. Porém, para o turismo é um pouco mais grave, porque o turismo nessa crise é o para-choque, né? O turismo é a indústria de turismo e viagens, né? Travel and Tourism. Né? Nós somos logística, quer dizer, esse setor não são aviões, são aeroportos, são centros de convenções, eventos, são hotéis, enfim, é uma indústria muito complexa e que gera muita demanda. Quanto a demanda desse setor em relação aos outros setores vai cair, nós não sabemos. Mas a demanda sobre o setor, ela é direta, né? Então, o impacto no turismo é preciso prestar muita atenção para que seja um impacto recuperável, né? Que nós possamos colocar de volta esse setor, porque foi falado Importante aqui... o ponto. Recuperável. Um reparo recuperável. Para não danificar e não perdermos emprego e renda no país, né? E não perdemos a mecânica logística, porque essa economia é uma economia meio. A companhia aérea, ela é importante como negócio, mas ela é mais importante não pelo que ela é pelo que ela faz. O que ela realiza é mais importante do que ela é. Então, ela tem que ser cuidada e preservada, essa indústria do turismo, da aviação, porque ela gera muitos benefícios para a logística e para a economia. Perfeito. Nilerman, nesse sentido, como as companhias aéreas estão trabalhando para conseguir manter o seu plano de negócio e também para um eventual plano de contingência? Então, eu acho que nós estamos olhando o que está acontecendo no mundo, sabemos que já chegou aqui, então a gente está preparando, a gente vai... Se dá necessidade de cortar voos e tudo, a gente está preparando. Está muito mais preparado do que as pessoas na Europa quando chegou lá. Mas eu acho que uma coisa que nós podemos fazer, todos de nós, eu acho que não é somente eu, mas todos os brasileiros têm que fazer, tem que aprender sobre esse vírus. É uma coisa que é muito bom, que é feita, a grande maioria das pessoas não é feita quase nenhum. Mas tem gente que realmente é feita, como as pessoas que têm mais de 80 anos de idade, mais idade que você tem, mais porcentagem de ter problemas. Isso meus pais são vivos. Minha mãe tem 86, meu pai tem 86 e 86 e 5. E eu coloquei eles na casa deles e falei, pais, fique aqui, deixa se passar 2 meses. Fica em casa, eles não querem, mas a gente, os irmãos, traga comida, nós lavamos as mãos, nós ficamos na distância. Perfeito, cuidando das pessoas mais vulneráveis. Vamos aprender quem são mais vulneráveis, vamos cuidar deles, vamos axilar eles. Perfeito. Do resto, e o resto de nós, vamos viver nossa vida, porque Perfeito. O Brasil precisa que não pode parar no Perfeito. Brasil. E assim a gente consegue debater com bastante propriedade, com uma pessoa ligada ao setor público e também do setor privado, a questão do coronavírus diretamente para a indústria do turismo. Esse é o tema da semana na coluna Giro Business. Giro Business. Oferecimento Grupo Tour House, especialista em viagens e eventos corporativos. Regos, trabalhe do seu jeito. CIE, transformando vidas, construindo futuros. Atelier Von Hart, arquitetura e construção de alta performance. Lenovo, tecnologia mais inteligente para todos. E Movida, a vida é para ser movida. Ô, gente, que tal dar uma movida nesse fim de semana? Ir pra Serra seria uma boa, hein? Aluga um carro com desconto pelo app e vai. Olha lá, já foram. Amiga blogueira, pode dar uma movida? Pode, tem carro com Wi-Fi pra ela. Posso dar uma movida pelo tempo que eu quiser?